Isso nunca aconteceu antes. Pretéritos Podcasts apresenta Sem Barreira, o nosso podcast sobre futebol feminino. Para outros conteúdos dos Pretéritos, acesse nosso site pretéritos.com.br. Seja bem-vindo a mais este episódio. Salve, salve, meus bons vivãs, meu grande amigo, colega, desconhecido, nobre ouvinte. Eu sou Eduardo Willi, @EduWilli29 no Twitter, Errei, conforme já sinaliza André Fonseca, que estará presente no programa de hoje. Errou! @EduWilli no Twitter, @EduWilli29 no Instagram. E nós estamos aqui para o 35º programa do Sem Barreira, debate. Hoje nós vamos falar sobre exclusividade e modelos de transmissões. Um tema ousado da nossa parte, carrega uma seriedade, parece, né, no título. Olha aqui na cara de todo mundo. Ninguém sério, parece, né, estar preparado realmente para isso. Mas tudo bem. Aqui na minha frente, ele não será esquecido hoje, como nunca foi, André Fonseca. E aí, gente, beleza? Eu fiquei pensando aqui agora nesse começo que é mais estranho eu saber de cor as tuas arrobas de rede social, porque eu não sei as minhas. Temos um stalker aqui. Então, não, é porque eu acho que eu já ouvi tanto ele dizendo as redes sociais e a história que alguém roubou o Edu Willi dele do Instagram, que eu já sei que o Edu Willi29 é do Instagram e não do Twitter. Tudo bem com o senhor? Tudo ótimo, cara. Melhor aqui. Faz tempo que eu não participo aqui ao vivo de vocês, né? Então faz tempo que eu não sou, assim, lembrado tão rapidamente, assim, na gravação. Então, fico muito feliz de estar aqui. Principalmente com o João aqui, que é o... Bom, já apresentei ele, desculpa, tá? Tô te ultrapassando. João Victor Marques. A disciplina vai ser o forte dessa gravação. E a seriedade acima de tudo. E acima de todos. Estão com microfones separados hoje, né? O que deve ser pior, porque a gente fala ao mesmo tempo, né? Não bem, necessariamente mas isso vai ajudar de você. qualquer maneira. A vantagem é que dá pra mutar um só de uma vez. Exato. Aí vai parecer que a gente falou pausadamente, assim. A gente vai ser bonito, vai ser bonito. A edição salva, gente. E na escuta aí, na internet, nas interwebs, na rede mundial de computadores, está Henrique Guimarães, meu compadre. Beleza, Henrique? Beleza, tô aqui ouvindo todo esse bate-papo divertido de vocês. Muito bom, @Guima_89. Arroba mais fácil de ser lembrado aí. Muito bom. Que eu também lembro e não lembro a minha, cara. Já tradicional Guima_89. Só não segue quem não quer, né? Justamente. Muito bom. Então vamos lá pro nosso papo. Hoje vai ser esse quarteto aqui na... Quadrado banca. mágico. Quadrado mágico. Boa, João. Quadrado mágico. Muito que bem. Quero ser o Adriano. Não, a gente nem ia querer outra coisa. Adriano? O Kaká. Ronaldo, Kaká e Ronaldinho Gaúcho. Né? Eu também quero ser o Ronaldinho Gaúcho. Guloso você. Tá bom, então sou só o Adriano. Muito bom. Mandar um salve pra você de Santo Antônio de Pádua, você de Rio das Ostras, você de Nova Friburgo, você de Nilópolis. Beija-Flor, né? Beija-Flor de Nilópolis. É Nilópolis. É que eu tô com retorno aqui. Ô, produção. É que eu tô me ouvindo. Você de Niterói. E também, claro, você da cidade maravilhosa Rio de Janeiro. Obrigado aí pela sua audiência. Obrigado à nossa audiência fluminense. Momento Roberto Dinamite, uma explosão de beijos e abraços. Muito bem, hein? Vamos lá, eu quero começar mandando um beijo pra Renata, minha amiga Renata, que a gente foi na final do Paulista, mas acabamos não se encontrando por lá, né?
Enfim, mas um beijo, Renata, tá sempre acompanhando a gente. Vira e mexe, vai em jogo com a gente. Tava lá com a gente no dia do torneio Uber. Que no dia do torneio Uber foi quando a gente gravou pela primeira vez esse programa. Foi um ensaio, né? Eu diria. Foi um ensaio aqui. Um ensaio. O Rafa Alves sabe muito bem. Sabe. Funciona isso. Inclusive, é outra pessoa que eu quero mandar um abraço aqui no Momento Roberto Dinamite. Rafa Alves, do Planeta Futebol Feminino. E também pro Thiago do De Primeira, né? É do podcast De Primeira, lá do Amplitude FC. Então, 2 caras fantásticos aí também do mundo do futebol feminino, né? A gente andou tomando uns Guaraná aí esses dias, aí lá na final do Paulista que teve semana passada aí, né? No último sábado. Então, enfim, pessoas boníssimas e um grande abraço. André Fonseca, Momento Roberto Dinamite. Bom, eu quero mandar um grande beijo pro meu único amigo do meu prédio, que é o Giba. Ele tem 11 anos, o que explica muita coisa sobre mim. Porque o pai dele... A gente fez uma amizade com o pai dele porque seria meio estranho, eu não teria acesso à criança, né? Se não fizesse amizade com o Elcio, que é o pai do Giba. E o Elcio mostrou o podcast pro Giba, e o Giba veio na minha casa um dia e falou assim: nossa, tio Dé, você é famoso! Você fala no rádio do meu carro! Então eu vou mandar um grande beijo pra ele e falar que, Giba, agora você é famoso, porque eu tô falando o seu nome no rádio do seu carro. Então um beijo pra ele e aí um abraço pro Elcio aí também, que criou um bom filho. Que legal, Giba. Um abraço pra você. O Giba torce pra que time? Palmeirense, né? Palmeirense. Tá feliz, né? Não dá nem pra cobrar, né, ser São Paulino, porque eu quero que a criança seja feliz, né? Que bom, que legal. Abraço, Giba. Janjão. Ah, não tenho um abraço muito pra dar, não. Acho que não, só tenho que agradecer a Deus aí pelos 3 pontos. E dizer que vitória é vitória, e ganha quem faz mais gol. E que todos se sintam abraçados aí. Muito abraço. Henrique Guimarães, não esqueci de você. Tem um Bom, Roberto Dinamite pra alguém? Pra todo mundo do futebol feminino aí, que é uma bolha muito legal. Muito bem. Agora vamos lá, que a gente já enrolou demais. Vamos começar nossa pauta aí, o nosso tema: transmissões, modelos de transmissões e exclusividades, que é uma pauta inédita pra vocês ouvintes, não pra gente. Vamos lá. Pra gente. Siga o Sem Barreira nas redes sociais, Twitter, Instagram, @podsembarreira. E também assine nosso podcast no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. Basta procurar por Sem Barreira. Vamos começar então, gente, nosso papo aqui com um áudio do Will Santos, o nosso Will Tech, que ele vai abrir aqui o nosso debate. Vamos ouvir juntinhos. Fala galera do Sem Barreira, aqui é o Will Santos e vamos então falar de um tema que me afetou diretamente. Quando eu comecei a acompanhar o futebol feminino durante a Copa, o campeonato de clubes que mais me chamou a atenção foi o dos Estados Unidos. Na época era possível acompanhar os jogos diretamente no site da NWSL. Com o boom pós-Copa, a ESPN, comandada pelo Mickey, fechou um acordo que a princípio pegava exclusividade em um jogo da rodada, mas isso apenas lá dentro dos Estados Unidos. Para fora, todos os jogos passaram a ser exclusivos da ESPN de cada região. E aí, de uma hora para outra, quem acompanhava teve que encontrar outros meios. Com o avanço para os playoffs, a coisa ficou um pouquinho mais complicada, já que todos os jogos eram exclusivos da ESPN mesmo lá nos Estados Unidos. Antes disso, essas transmissões eram administradas pela IE Network, que 50% também pertence à Disney, então não mudou tanto assim de dono. E aí tinha as transmissões no site e também no Yahoo, graças a uma parceria com a operadora Verizon. Então, primeiro, por mais que me afete, eu acho normal que uma gigante como a Disney queira ter o controle sobre um dos campeonatos mais importantes do mundo. E acho que deve representar muito para o futebol feminino, não só em valores financeiros, como também na importância e a exposição dos clubes e das marcas patrocinadoras do campeonato. Mas ao mesmo tempo eu vejo que afasta as pessoas no momento que elas chegavam para acompanhar a modalidade que ainda é desconhecida da maioria, principalmente fora dos Estados Unidos. Eu acho legal que eles olhem para o futebol feminino, acho legal que isso se reflita em transmissões aqui no Brasil, com narração, comentários em português, mas lembrando que é um canal de TV paga, um canal premium, não é para qualquer um. E ESPN Plus ainda não é uma realidade aqui pra gente. Então eu fico dividido porque ao mesmo tempo que o campeonato chega na casa das pessoas em diversos países de maneira localizada, muitos perdem um acesso fácil e legalizado que tinham pela internet. Quero saber o que vocês pensam sobre como isso afeta o alcance da modalidade, que ainda não tem um público grande nos estádios, apesar de alguns bons momentos, principalmente com o Portland.
E se pensando como uma estratégia de médio prazo, não seria mais interessante garantir os direitos, mas flexibilizar um pouco essas transmissões agora? E também como isso pode afetar os nossos campeonatos aqui, já que hoje temos algumas formas de assistir pela internet, TV aberta, TV paga, mas assim que perceberem que tem muito público interessado, ao mesmo tempo que pode aumentar a qualidade das transmissões, uma emissora grande pode pegar e transmitir só o jogo de um clube grande, por exemplo. E claro, né, se esse jogo não competir com nenhuma novela ou programa de auditório. Então me falem aí o que vocês pensam sobre isso, principalmente sobre o alcance da modalidade. Tá aí o Will Santos, então. Como isso afeta o alcance da modalidade? Então, pegando esse exemplo então dele, né, que da ESPN, né, da NWSL, né, a Liga dos Estados Unidos. Bom, aí aqui no Brasil acabou caindo no colo também da ESPN, né, que é como o Will fala, foi um grande acordo internacional envolvendo o Supremo e tudo. Sem referências, sem referências. E aí aqui, por exemplo, ele que acompanhava então pelo site, teve que passar a acompanhar pela ESPN, pelo Watch ESPN, enfim, pelos serviços da ESPN. Alcance. Isso, nesse caso específico da Liga Americana, por exemplo, o fato de ter passado para a ESPN essa transmissão, ao meu ver, minou, né, assim, reduziu. E aí eu acho que é na questão que o Will fala que é interessante de quem tá chegando agora, né? Quem já acompanhava vai dar um jeito. Mas eu acho que isso dá uma minada, não sei, o que vocês acham? Eu tenho muitas ressalvas em relação a essa história de você ter um tipo de exclusividade, esse tipo de transmissão. Principalmente num tipo de projeto que a ideia seria tipo, você expandir, você crescer em relação ao futebol, à transmissão e você conseguir captar novos torcedores para o futebol feminino. Então, particularmente, eu acho que quando você faz isso, você perde novos torcedores e dependendo como você dificulta também o acesso de alguns, você tende a fazer com que algumas pessoas que acessam já o conteúdo, elas saiam desse tipo de serviço. Então, para mim, eu acho que não é nem um pouco... assim, com um projeto, assim, eu particularmente não faria da forma que a ESPN fez. Eu particularmente faria de qualquer outra forma, menos essa. Mas não tem... Eu acho que também uma coisa que a gente deve levar em consideração nesse caso é que talvez a gente pense pensando aqui no Brasil. Mas e se pensar com a cabeça da ESPN, que foi quem comprou mesmo da Disney, que aí... A Disney comprou, não é tipo pra... É capitalista. Não, sim. Mas não é pra, sei lá, promover a modalidade. Pra Disney, nos Estados Unidos, já é algo consolidado. Então, não sei, talvez não fosse comprar com um projeto de... vamos expandir... Mas assim, quando eu penso na empresa Disney e ESPN, eu penso que tipo, é uma empresa que tem as suas filiais no mundo todo. Então eu penso que, né, partindo dessa ideia, seria legal tipo, eles estarem, tipo, poderem facilitar o acesso de um conteúdo nacional pra você, tipo, dar um conteúdo de qualidade pra uma galera que tá longe, entendeu? Eu acho que nesse aspecto, pra mim, eu acho que eles podiam ter facilitado esse tipo de acesso pra gente que tá aqui no Brasil, pra uma galera que, tipo, não tem, às vezes, nem condições de pagar o ESPN caro pra caralho, que eu não quero fazer comercial nem nada. Mas eu... Não, cara, que é ESPN caro e não vai fazer comercial da ESPN. Acha que o cara você já... Vai fazer falar o Watch, é isso? Watch. Ok, tá aí. Mas é isso. Eu acho que cai nessa questão então que o Will falou de garantir os direitos, porque, claro, é uma questão que a ESPN acredita que vai ter um público, ele vai ter um retorno, então eles compram pensando nisso. Mas você garante os direitos, é meu, mas você flexibiliza. Aí pode ser por praça, por país, por um estudo da região. Aqui tipo, é normal. Esse país é normal, a galera tem acesso à ESPN, então aqui fica só o pago. De repente, aqui no Brasil, aí você disponibiliza uns jogos abertos. Assim, igual quando eles abrem, né, sinal, assim, série, por exemplo. Que aí entra aquela coisa que a gente conversou no último programa. André? Eu acho que realmente eu concordo com o João no ponto que ele diz que o
que um acordão internacional não faz bem para ninguém. E de fato eu acho que deveria se ligar que cada país tem a sua peculiaridade e enfim, cada país tem, as pessoas assistem, consomem o conteúdo de uma forma. Pensando aqui no Brasil, eu ainda acho, e aqui nós somos, na maioria de nós aqui, mais ou menos da geração de pessoas que têm 30 anos, tirando a Duda, né? A Duda é um pouco mais nova, mas a maioria tem em média ali 30 anos. A gente tá bem no meio da geração da galera que consome com tecnologia, que tá acostumada já a lidar com o YouTube, lidar com transmissões via internet. Talvez nós somos a primeira geração, assim, que consiga fazer isso, e já é uma geração bem atrasada em relação à galera que tá aí com 20, com 15 anos de idade. Eu ainda acho que a questão de conteúdo se consome e se atrai muito mais gente nas mídias mais tradicionais do que na internet em si. Eu acho que você ainda consome conteúdo mais assistindo pela ESPN do que você atrai pessoas novas mais assistindo pela ESPN, passando na TV, do que você assistindo pela internet. Claro que o mundo ideal realmente seria esse, você passar para a ESPN para atrair essas pessoas novas, pessoas de 40, de 50 anos, minha avó que tem 90 anos, que adoraria assistir um jogo do Corinthians de futebol feminino esse ano e não conseguiu assistir quase nenhum, porque quase nenhum passava nas mídias tradicionais, na TV, enfim. Então eu acho que realmente seria o mundo ideal. Você flexibilizar para continuar passando online, mas você ainda ter acesso a essa TV. Pensando com a cabeça da mídia, eu não sei se isso compensa exatamente para a ESPN, porque se você livrar, o cara assiste pela primeira vez na ESPN, depois ele sabe que ele pode assistir por um link legal ali de graça. Será que ele vai assinar a ESPN? Não pode ser que não, entendeu? Pode ser que ele deixe de assinar a ESPN e assista de graça e a ESPN fique a ver navios. Então, eu sempre entendo com a cabeça da mídia, a empresa de comunicação querer que a exclusividade do negócio. Eu acho que para a modalidade ainda, o mundo ideal, o maravilhoso mundo, seria que realmente você tivesse as duas possibilidades. Você vendesse até direitos separados, né, para TV e para internet. Seria uma coisa interessante. Eu nem sei se foi se é o caso, se vendeu também os direitos de internet para a ESPN e a ESPN pôde usar isso para passar na plataforma que o João já fez a propaganda aqui muito bem feita agora há pouco. Que é caro pra caralho. Eu acho que é isso. Eu acho que ainda acredito, aqui no Brasil, levando em consideração a própria sociedade brasileira, que você consome muito mais coisas pelas mídias tradicionais. Justamente porque nós estamos ainda com uma geração, nós com 30 anos talvez somos a primeira galera que está acostumada a acompanhar esse tipo de coisa, a consumir conteúdo online pela internet, não série, porque on demand a galera de 40, de 50 já consegue. Agora, você ir pro YouTube para assistir um jogo de futebol, eu mesmo com 30 anos tenho pouquíssima participação para assistir em YouTube, assim, eu consumo muito pouco o YouTube. Mas aí vem aquela questão legais. De porque você não tem tanto acesso, porque não existe tanto, ou porque realmente você já porque não é coisa minha, não é algo que eu faço rotineiramente, entendeu? Porque às vezes eu acho que tipo, a galera podia meio que as empresas, esses meios podem acabar reeducando o seu espectador pra tentar atrair não, esse claro, tipo de mas consumo. vamos combinar. Mas, assim, tipo, é todo um mundo realmente muito ideológico, romântico, de que nem todo mundo quer, tipo, lucrar com bagulho, tipo. É meio, assim, a gente sabe que a ESPN, a Disney, é uma empresa capitalista. Não tem... Como quase todas, né? Praticamente todas. E não tá errada, não. Eu também acho que não. Eu acho que é até legal, assim, tipo... Eu acho até legal você investir no esporte, que ajuda a pagar o salário das meninas, tipo, assim... N questões que o investimento de você comprar o direito de transmissão acarretam no segmento do esporte. Eu acho legal. Mas eu acho que, no momento, eu pensaria que valeria mais a pena um plano em longo prazo. Eu acho que isso é uma resultado, assim, pra você tentar lucrar agora, que, tipo... tem gente assistindo, preciso de dinheiro, é a chance. E você podia lucrar, tipo, talvez 2 vezes mais se você desse um pouquinho mais de gostinho de futebol pro espectador. Então, a ESPN poderia ter feito isso, né? A ESPN poderia ter... Esse jogo vai passar na TV.
Pô, mas eu vou abrir um jogo ali, eu vou abrir um jogo aqui pro cara assistir pela internet aqui, tem um canal, deve ter um canal da... o DAZN faz isso, né? O esporte O interativo DAZN que também. é... O DAZN que é uma plataforma cara pra... Caramba. Ah, obrigado. Agora ficou bonito. O Giba vai ouvir esse programa, caramba, João. Desculpa, Pô. Giba. O Edu põe um pi depois. Não, mas vamos se então tá bom. policiar. O Giba vai ouvir, João. Ajuda o editor e a família brasileira. Tá, É desculpa. isso aí. Vamos lá, então. O DAZN, ele, pra fazer o acordo, pra ter o acesso à Copa Sul-Americana, ele teve que fazer um acordo que iria disponibilizar os direitos pra uma TV aberta. Disponibilizou pra Rede TV. Aí ele percebeu que a audiência do Corinthians na Rede TV estava muito grande, ele começou a impedir a Rede TV de passar os jogos do Corinthians. Então, os jogos do Corinthians era só dele. Beleza. Aí o que ele fez em contrapartida? Cedeu um jogo do Campeonato Italiano pra Rede TV transmitir ao vivo, que é um jogo de sábado à tarde. Esse jogo também é transmitido pelo YouTube do DAZN. O DAZN ficou 6 meses quase, ou um pouco menos, 3, 4 meses, só operando por Facebook e YouTube. Por quê? Porque o cara ia lá e assistia no YouTube o jogo do Corinthians ali, o jogo do Santos, passou o jogo do Santos, passou o jogo de outros times que estavam na Sul-Americana. E aí o cara, de repente, perdeu acesso. Aí se o cara que estava acostumado a assistir aquilo, que estava acostumado a consumir aquele conteúdo, o cara, se eu quiser consumir isso, eu vou ter que pagar lá os vários reais que o DAZN cobra lá pra mim assistir. Eu acho que a ESPN poderia fazer isso até pra divulgar o próprio produto que é dela, né? A liga é dela, o produto é dela. Então se ninguém assistir, quem vai sair no prejuízo? A ESPN também. Então a ESPN poderia, de fato, abrir um jogo aqui, um jogo ali, fazer a pessoa aí acostumando a assistir, como você disse. Então, concordo. Agora, assim, eu não condeno a ESPN de falar assim, aqueles links que existiam não existem mais. Por quê? Porque, você tem que assistir por mim agora, Sim. velho. Eu tô pagando e você... Velho, ou você assiste por mim ou você não assiste. Sim. Então, assim, se você quiser assistir, por mais que você não goste de mim, você vai ter que assistir comigo, velho. E é assim que funciona agora, porque a gente vê pouquíssimas competições, assim, que você percebe questões de divisão de direitos. Você tem exclusividade no campeonato. Isso é ruim até para o telespectador na questão de bolso, né? Porque se você quiser assistir vários campeonatos, você vai ter que gastar vários dinheiros. Não, é o que o pessoal já vem sofrendo, assim, por exemplo, com essa multiplicação das plataformas de streaming, que você vai ver. Tem a Netflix, tem a Amazon Prime, tem... A gente não podia fazer patrocínio, né? Não, hoje tá liberado. Hoje tá liberado? Falar, citar as marcas, claro. Ok. E assim como tá liberado qualquer uma delas, fazer Patrocinar. alguma parceria com a gente. Ok, justo. Então, assim, você encontra um monte de novas operadoras de streaming pra gente. E, cara, se você for assinar cada uma pensando, tipo, no que você precisa, no que você quer, no que na série, na moda, X, você vai acabar gastando, tipo, uns 100, 200 reais, tá ligado? Tipo... Porque daqui a pouco vai surgir a Disney Plus, vai surgir N coisas. Então eu acho até complicado você ter, tipo, essa multiplicação das plataformas. E aí você tem a pulverização, talvez, da audiência. Que aí, tipo, a galera vai se disseminar. Eu acho meio... Então, só para responder antes de passar para Henrique ali, a pergunta do Will, que é se a gente acha que o alcance seria prejudicado, eu acho que não. Eu acho que acaba tendo até um alcance maior, porque a mídia tradicional tende a trazer mais gente nova para assistir. E quem assistia e quiser continuar assistindo vai atrás ali da informação. Vamos passar pro Henrique e depois quero fazer umas ponderações também em relação a isso. Antes também, depois a gente precisa passar pra Mel. Ela também mandou o depoimento e ela fala muito da questão dos streamings. Mas Henrique, vai lá. Eu acho que a gente discutir esse modelo de transmissão num país onde o esporte feminino, futebol feminino no caso, ele já é consolidado, ele já tem um público. Acho que é mais fácil, por exemplo, para uma ESPN ter esse direito de exclusividade, porque ele vai ter um público já definido, que está acostumado a consumir esse produto. Se tratando de Brasil, esse formato já é muito mais difícil, porque é algo novo para a gente. Acredito que nem seja um momento tanto de exclusividade, até penso que seria interessante as TVs públicas do Brasil se tivesse alguma forma de exibir pelo menos os campeonatos estaduais, o campeonato nacional. Acho que seria uma forma. Se tratando de Brasil, eu acredito que essa exclusividade ela não vai dar certo no momento. Vê como exemplo agora a transmissão da Libertadores, né?
Porque muita gente assinou o mês gratuito ali, acabou a Libertadores e já cancelou o serviço. Eu fui uma dessas pessoas aí, né? Eu também. Pra quem não sabe, aí o DAZN, né, transmitiu... Perdeu um potencial assim, né? Mesmo com o campeonato turco... Mas aí o DAZN é o que o Henrique tá dizendo. Se o DAZN desse sequência no conteúdo do futebol feminino, sim. Entendeu? Se a gente tivesse mais futebol feminino no DAZN, de repente vocês não cancelassem. Até que virou uma piada aqui da gente de que o turco não é tão atrativo, né? Tipo, eles têm o campeonato turco, pô. Tô louco pra ver o campeonato turco, mas hoje não. Tipo, hoje não, Faro. Mas aí foi, bom, pontos pro DAZN aí nesse caso, né? Porque ninguém ia passar a Libertadores feminina em 2 times brasileiros. Tanto que a final foi, né? Eram os 2 favoritos, a final foi entre esses 2 times brasileiros. E pontos pro DAZN. Ninguém ia passar, eles foram lá, compraram, transmitiram só os jogos dos brasileiros, não transmitiram a competição inteira, né? Tem uma coisa que às vezes a gente talvez esquece de pensar, é que às vezes a empresa ela acaba talvez não pensando em só ganhar os assinantes. Às vezes é para você difundir a marca. Então, nessa situação, por exemplo... Não é reverter pra... você não converte realmente em lucro, você verte na marca. E você acaba aumentando a exposição da marca. E de repente, nessa situação funcionou, sabe? Porque muita gente talvez não conhecesse o DAZN, conheceu por causa do futebol feminino. E agora, quando tiver algum jogo futuro e alguma coisa do tipo, aí você fala assim, pô, vou ver se tem o DAZN. É uma situação, mas... Bom ponto. Mas também não é garantido. Mas eu acho que isso que o Henrique falou também de ser trabalhar num país consolidado, que o esporte tá... É como você... Esse esquema, assim, vendia as transmissões só pra ESPN que vai... Porque tem que pensar também que é a liga que vendeu, né? Então, a liga que aceitou ser assim também. A liga poderia vender com cláusulas, tá bom, é exclusividade sua, mas aí vocês vão ter que deixar um jogo por rodada pra gente transmitir abertamente pro mundo todo pelo site, não sei o quê. Não foi o caso. Sim. Foi vendeu todos os jogos e é isso aí. Mas aí você pegar isso nos Estados Unidos, ok, funciona. É como... Ou, você saindo do futebol feminino da Liga Americana, você pegar a Premier League. Sim. Entendeu? Não é um campeonato que precisa de divulgação. É um campeonato consolidado já. Então, quem quiser, se é uma ESPN da vida, compra a Premier League só pra ela. Todo mundo conhece a Premier League. Quem for fã da Premier League vai ver na ESPN e não vai ter choro nem vela. Não vai ficar chorando. Agora, o problema é você fazer isso com... um esporte que precisa ainda de divulgação, ao meu ver. Vamos ouvir a Mel, então? Senão a gente não vai ouvir nunca. Fala, galera do Sem Barreira. Tudo bem com vocês? Eu vou deixar aqui a minha humilde contribuição na questão da exclusividade de modelos de transmissão no futebol feminino. Acho que essa é uma questão bem complexa, que a gente tem muita dificuldade de explorar as opções, porque a gente já tem todo o mercado dado e vários modelos que talvez não sejam ideais. Mas como a gente trabalha com as grandes mídias, a gente fica um pouco preso em relação a isso. O legal é que ultimamente a gente tem surgido várias opções frente aos grandes veículos e às grandes mídias, que são o streaming, né? Mas eu fiquei um pouco na dúvida aí de como trabalhar com os streamings. De qualquer jeito, eu vou deixar aqui os pontos que me chamaram a atenção e quais são as coisas que eu acho importante a gente considerar quando a gente está discutindo esse tema. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter bem claro e definido é qual é o nosso objetivo quando a gente está falando de modelo de transmissão. Na minha visão, o objetivo maior ele vai estar na expansão da modalidade, né? Na sua popularização mesmo, assim. De que ela consiga entrar no imaginário das pessoas e nas discussões do dia a dia. Aquela coisa de estar na fila da padaria e ficar discutindo se foi pênalti ou não, se o time que foi campeão merecia ganhar, esse tipo de coisa. As pessoas precisam pautar muito mais, né, o futebol feminino. E pra mim isso vai significar que a questão da lucratividade não vai ser tão importante nesse primeiro momento. Embora eu acredite que a modalidade tem sim espaço para girar uma grana, mas eu acho que não é prioridade. A questão de que esse é um projeto de longo prazo, de expansão e popularização da modalidade tem que estar muito claro no momento que se fecha a parceria. Porque aqui a gente quer fechar uma parceria mesmo, uma empresa que esteja interessada em trabalhar junto para atingir esse objetivo, né? E uma coisa que eu acho que também é essencial é de ofertar alternativas para acompanhar
todas as partidas. Isso significa que a gente não pode só priorizar os times que estão badalados e que estão conquistando muita coisa. A gente tem que pensar em todas as equipes mesmo, assim. Eu gostaria muito de ter a opção de assistir todos os times de alguma maneira, nem que seja nos streamings grátis. E agora pensando na situação brasileira em relação à transmissão esportiva, a gente tem um modelo muito baseado em fornecer os direitos a um único veículo, né? Isso porque a confederação ela tá pensando muito mais na grana que ela consegue ganhar do que no que é realmente mais importante para a modalidade, né? E lógico, o veículo que tá apostando nessa, ele vai oferecer mais, porque aí ele vai ter uma grande vantagem sobre os seus concorrentes e os anunciantes, que vão acabar ficando refém desse único veículo, né? Se eles quiserem anunciar no meio do futebol, eles vão ter que então pagar uma grana maior aí, né, para conseguir estar nesse veículo. E essa então seria a grande armadilha que o futebol feminino não pode ficar preso, né? Porque a gente fica refém das decisões desse veículo, né? E claro que às vezes vai ser interessante passar, às vezes não, e isso não ajuda, né, no final, os objetivos que a gente tem, né? Por isso que é importante acabar, então, separando os direitos de transmissão nas diferentes frentes. Então, pensando em TV aberta, TV fechada e internet. E aí, se a gente for pensar, né, parece que a resposta mais intuitiva é não fechar os direitos a um veículo e focar muito na questão do streaming aberto. Lógico que, tendo o streaming, essa vai ser uma plataforma aberta, que vai ter um maior alcance, né, por ela ser grátis, e por oferecer a possibilidade não só de você assistir no conforto da sua casa, mas também em locomoção. Só que eu acho que ainda assim a gente tinha que tomar cuidado e ter em conta de que só indo para plataformas de streaming não vai ser uma solução viável, né? Eu acho que a gente tem que apostar na TV aberta também, porque ela ainda tem um papel muito importante na questão da sociedade brasileira. Não só porque a internet não tem um alcance em todas as casas, mas porque ela realmente está presente no dia a dia das pessoas, né? Então, o futebol, ele vai passar propaganda durante a semana. E aí, isso vai começar a entrar no imaginário das pessoas e as pessoas vão começar a entender. Beleza, futebol também é uma coisa de mulher, né? A mulher também pode jogar. Ainda que ele não sente pra assistir, aquela imagem vai ficar na cabeça dele, sim. E não só das pessoas que são contra, como também das meninas pra servir de inspiração. E aqui, só para terminar a minha fala, eu gostaria de trazer alguns casos que eu achei bem interessantes que conseguiram trabalhar em cima dessa questão do modelo de transmissão. Então, quando a gente está falando da plataforma de streaming, a gente tem um exemplo muito legal na Women's Super League, que é o campeonato inglês, em que a Football Association lançou uma plataforma de streaming gratuita. Então, além de ter a oportunidade de acompanhar uma média de 30 jogos, que na BT Sport e na BBC, os torcedores também terão a oportunidade de acompanhar por essa plataforma. E um caso brasileiro que a gente tem é o Atletiba. E o legal desse exemplo é que a gente consegue ter números e consegue avaliar se passar os jogos no YouTube e Facebook também pode ser alguma coisa lucrativa. O caso do Atletiba aconteceu no dia 19 de fevereiro de 2017, em que o Atlético Paranaense e o Coritiba rompem com a proposta da Globo e decidem conjuntamente fazer uma transição ao vivo nas suas páginas do Facebook e no YouTube. E aí isso foi muito mais, assim, em protesto contra o fato de que a emissora oferecia muito menos dinheiro aos times paranaenses. Então, considerando todas as plataformas, a audiência foi de 170 mil pessoas, o que daria quase 15 pontos de audiência. E os patrocínios fechados chegaram a quase 2 milhões, que seria o valor oferecido pela Globo. Então, é muito interessante ver que, mesmo que eles tenham rompido com essa emissora, eles conseguiram fazer com que a alternativa fosse viável, conseguiu ter audiência e conseguiu fazer com que isso fosse viável financeiramente também, né? E aí, falando na questão da mídia, o Atlético Paranaense conseguiu 20 mil novos inscritos no YouTube e o Curitiba 15 mil. E o último exemplo que eu vou trazer aqui é em relação à Confederação Brasileira de Vôlei, que ficou refém da Globo, né, por ter assinado os direitos de transmissão, né, principalmente com a Sport TV até as Olimpíadas. Só que assim, desde o ano passado eles começaram a correr atrás, para ver se eles não conseguiriam, então,
passar 100% dos jogos. E aí, no dia 5 de novembro, eles vieram assim com a proposta, né? Eles anunciaram de conseguir suplementar, então, tudo que não é passado pela Sport TV para ser transmitido no pay-per-view, que agora vai estar disponível no canal Vôlei Brasil. Claro que isso significa que a Sport TV e a Cultura, eles vão ter prioridade para escolher os jogos, mas é muito legal que eles tenham conseguido oferecer uma alternativa frente a essa parceria e realmente chegar a esse objetivo de passar 100% dos jogos. Muito bem, então, a Mel sempre trazendo um conteúdo bem interessante pra gente, né? Dessa vez a gente deu uma segurada, né, no depoimento dela, porque a gente pareceu inteligente números, por mais João. tempo. Ela tem números, cara. Mano, isso porque ela falou que... Não tinha muito o que falar pra acrescentar hoje. Parabéns, cara, eu acho que o ela. dia que ela, tipo, vier conversar com a gente aqui, tipo, presencialmente, vai ser, tipo, mano... A gente vai entrevistar ela. A realidade é essa. Acho que seria bem A gente legal. entrevista. André, vai lá, você tem umas colocações aí. Acho que foi muito legal o que a Mel falou ali, tá usando o exemplo do Atlético Paranaense Curitiba. Eu acho só que tem um ponto de diferente ali. A lei brasileira, ela, pra você fazer uma transmissão, no caso do futebol hoje, que funciona pro masculino, também funciona pro feminino, você precisa, a mídia que pretende fazer a transmissão, precisa ter acerto com os dois clubes que estão jogando. Então está jogando o Unidos do João contra o André Futebol Clube. Aí a TV Eduardo Willi quer transmitir esse jogo, entendeu? E aí a TV Eduardo Willi vai precisar fazer um acordo com o João e com o André. Se ela tiver só acordo com o João, ela não pode transmitir nem na TV, nem na internet, nem em lugar nenhum. Precisa ter acordo com os dois. Então acho que pra funcionar a coisa bem legal, assim como a Mel tá falando, de usar os streamings, inclusive com as redes sociais dos clubes e tudo mais, você precisaria ter uma liga. Alguém que negociasse os direitos por completo, entendeu? Que é o caso do que ela citou aí do vôlei, que passa a todos os jogos 100%. Por quê? Porque existe uma liga, não é a Confederação Brasileira que organiza, tem a Superliga de Vôlei que faz essa negociação. Tem o contrato com a Globo, mas ela tem uma equipe própria que faz as transmissões pela internet. Então acho que, assim, isso serve pro futebol masculino brasileiro como pro futebol feminino. Se houvesse um campeonato brasileiro que fosse uma liga organizada pelos clubes, aí os clubes teriam Sport TV, que eu acho até que o Sport TV vai querer, depois dos números que teve, que foram bons aí da final do Paulista, vai ter interesse em transmitir ano que vem os jogos de Campeonato Brasileiro, enfim, os jogos dos times brasileiros. Você quer transmitir? Legal. Você tem que transmitir? Qual horário que você tem disponível? Tá, então o Sport TV vai transmitir o jogo às 11 horas da manhã do sábado, que foi o que aconteceu ali nessas duas finais. Mas e os outros jogos? Os outros jogos eu quero continuar passando. Aí e já foi meio assim esse ano, se você for parar pra pensar. Porque a Bandeirantes transmitia alguns jogos, mas alguns outros jogos, não todos, mas alguns outros jogos estavam lá disponíveis no Twitter do Campeonato Brasileiro. Então, assim, pra isso, na verdade, a partir do ano que vem, eu acho que vai começar um problema que já tem no futebol masculino, que a gente enfrentou esse ano com alguns jogos do Campeonato Brasileiro simplesmente sem transmissão, porque o Atlético se negou a fechar um acordo e tá todo no direito dele, não tô nem dizendo que o Atlético tá errado, o Atlético tá muito certo, achou que o dinheiro que a Globo ofereceu pro pay-per-view era ridículo e não passa, velho, não passa, e o Atlético foi o time que teve mais jogos transmitidos em TV aberta esse ano, porque é o único jeito que a Globo tinha de passar algum jogo do Atlético. Então eu acho que deveria ser uma liga formada. Uma liga que cuide, que os clubes mesmo cuidem, que eles se unam, o que já acaba com essa minha ideia, porque eles não vão se unir nem a pau, porque o clube de futebol no Brasil não se une, ele gosta só de alfinetar um outro, mas ninguém se une, a não ser pra vender cerveja no estádio, que os paulistas se reuniram aqui esse ano. Então acho que se os clubes se unissem, fizessem uma liga, sei lá, o Campeonato Brasileiro fosse uma liga independente da CBF, que aí os clubes poderiam negociar. Então assim, o Sport TV quer passar, a Bandeirantes quer passar, a ESPN quer passar, então tá, a ESPN passa o jogo naquele dia, a ESPN passa o jogo de quarta. Como a NFL, né, por exemplo. Que é o Basquete Brasil, o NBB faz isso. O NBB agora tem, a ESPN passa um jogo de terça, a Fox passa um jogo de sexta, passa no Facebook na quarta, e agora o DAZN entrou e passa de segunda a sexta também. A Band passa jogo da NBB no sábado, a NBA é assim, a NFL é assim, lá nos Estados Unidos. A NBA aqui no Brasil tem jogo no Sport TV em tal dia, tem jogo na ESPN em tal dia, agora tem jogo na Band em tal dia. Então assim, por quê? Porque é uma liga que tem a união dos clubes, então assim, pode passar o Lakers na Globo, pode passar o Lakers na ESPN, pode passar o Lakers no Sport TV. Aqui não. Aqui o São Paulo vai passar ou na Globo
ou no pay-per-view, no Premiere. Aí o Santos e o Palmeiras no começo do campeonato só tinha contrato com o Esporte Interativo, então só passava no Esporte Interativo. Aí jogou Palmeiras e Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro com contrato com a Globo, o Palmeiras com o jogo com o Esporte Interativo, ninguém viu o jogo, só pelo rádio. Então assim, se o futebol feminino entrar nessa de os clubes negociarem os direitos individualmente, vai dar ruim também. Porque aí ou você vai ficar refém de alguém, como o futebol masculino é refém da Globo. Por isso que eu acho que deveria ser feito, mas essa é uma ideia muito utópica. Isso não vai acontecer, mas o mundo ideal seria que fosse criada uma liga e que os clubes unidos tivessem o poder de negociar com as TV. Então, você quer passar o jogo? Você tem esse horário disponível na tua grade? Então você passa esse jogo, pode ser de qualquer time. Você tem que passar o jogo, aí a final vai ser para quem pagar mais a final, enfim. Você vai ter poder de negociação para expandir para mais mídias e também para internet, evidentemente, para os streamings, para o DAZN. O DAZN ia adorar, o DAZN quer comprar tudo que tem, velho. O DAZN vê alguma coisa que tá parada ali, o DAZN quer comprar tudo que tem. O DAZN tá de olho gigante na Libertadores masculina agora, que a Fox não vai existir provavelmente ano que vem. Mas enfim, isso aí é outro ponto. Então eu acho que é isso, que se tivesse criado uma liga, que os clubes em conjunto negociassem o direito da liga, entendeu? Todo mundo ia sair ganhando, a modalidade ia ser mais vista por várias mídias distribuídas aí, a coisa ia melhorar. Vai acontecer? Não vai, porque os clubes de futebol feminino são os mesmos clubes do futebol masculino, que têm os mesmos interesses, que é o próprio umbigo. Esse seria o seu caminho. O mundo ideal. O maravilhoso mundo de André trabalharia assim. E, bom, provavelmente vai continuar essa questão de transmissões continuará na mão das emissoras, enfim, dos interessados com a federação ou confederação, né, CBF, Federação Paulista, Federação, enfim, regionais, né, e não esse esquema de clube a clube ou os clubes se organizando em liga. Mas eu quero saber, Henrique, por exemplo, de você aí, diga, se pelos números desse ano, né, do que foi transmitido, que teve retornos bons, sim, o poder de barganha das federações, da confederação, pro ano que vem, acaba sendo maior. Porque hoje, esse ano, ou até... É que ano passado eu acho que nem transmissão assim teve, né? Mas meio que as federações, enfim, quem tava organizando o campeonato era meio que refém de quem quisesse transmitir. Quem quisesse transmitir, você falava amém, pronto, porque você não tem muito o que optar. Você quer passar, graças a Deus que quer passar, então passa. Você não vai me pagar nada? Tudo bem. Qual que é o horário? Esse horário? Não, tudo bem. Obrigado. Só passa. Mas aí você acha que, então, como foi visto esse ano que tem público, vai ter um poder de barganha maior de a federação poder ter confederação, enfim, poder falar, não, a gente quer agora sim, assado, vamos negociar isso. Henrique? Não, com certeza, até porque agora, acho que com o futebol feminino sendo mais profissional, por exemplo, a Federação Paulista teve números espetaculares com o Campeonato Paulista. Foram 2,9 milhões de visualizações, sem contar as finais do campeonato. Então ela já vai ter um número para apresentar na hora de negociar as transmissões. Por exemplo, a Sport TV viu que o negócio é lucrativo, tanto que ela foi líder de audiência também com essas... Contra a Premier League, né? Isso, contra a Premier League, bateu de frente com esses campeonatos já consolidados e masculinos. E aí a Sport TV foi líder de audiência no período, na faixa horária. Então, com certeza, para a Federação Paulista, na hora de sentar para negociar esses direitos de transmissões, vai apresentar esses números. E eu acho que a parceria com o Facebook também foi muito legal. Se você pensar, cara, o Facebook tem 128 milhões de pessoas que o acessam no Brasil mensalmente. Então, assim, é muita gente. Para as marcas que descobriram agora que o futebol feminino dá dinheiro, isso é muito interessante. Então vai ser bem mais interessante para eles negociarem esses preços, sim. Rapaz. Vamos ver agora quem tem a posse desses números vai fazer com eles, número, né? Sem barreira é muita informação. Começar a proibir isso aí, porque aí pega aí os caras aqui, os 3 peão aqui, sabe, sem números nenhum pra a gente não é de exatos. É muito número, cara. Muito números, aqui é informação com números. Então, assim, pra gente já encaminhando pro final, aqui trazendo pro cenário brasileiro, né? Então, a gente falou muito lá da questão da ESPN, né? De ser lá fora, qual que é a intenção, qual que não é. Porque aí eu acho que nessa questão da ESPN acaba caindo muito, tipo... Mano, você pegou o mundo todo, então são realidades muito diferentes. Nos Estados Unidos é consolidado, aqui não sei o quê.
pro mercado brasileiro, assim, Bom, você, André, você tem essa sua visão do seu mundo ideal que deveria acontecer. Mas, o que você acha que realmente vai acontecer? Qual que vai ser o caminho das transmissões no Brasil? Vai ser meio chutão, né? Sim, claro. Na real, é uma percepção. A percepção que eu tenho, vendo o mercado, como funciona aqui no Brasil, e vendo, como o Henrique disse, os números que o Sport TV teve, que ganhou da Premier League, eu vejo que o Sport TV e a Globo em si, o Grupo Globo, que agora é um grupo só que é tudo, né? Eles estão tateando o futebol feminino desde a Copa do Mundo. Então você teve ali o amistoso da seleção brasileira ali, que foi transmitido pela Globo no domingo de manhã, que teve um excelente número, apesar de o futebol da seleção não ter sido tão excelente, mas a audiência foi muito boa. Você tem a final do Campeonato Paulista, que teve números sensacionais no Sport TV e que muita gente trouxe, e talvez até o público na Arena Corinthians na semana passada tenha um pouco da influência da galera que assistiu o primeiro jogo pela TV ali, no Sport TV, na Cultura, enfim, e que, legal, Corinthians e São Paulo ali, e o Corinthians foi pra ser campeão, era muito difícil o São Paulo reverter. Então eu acho que a percepção que eu tenho é que a Globo vai querer entrar no que vem nessa parada. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o Sport TV iria tentar adquirir os direitos do Campeonato Brasileiro, mas eu também não sei se isso é 100% bom, porque o Sport TV entrando, eu já acho que não entraria a questão do Facebook, do Twitter rolar. E também duvido muito que o Sport TV coloque jogos numa quarta-feira às 9 da noite, porque sempre tem um jogo do Brasil de Pelotas da Série B, numa terça, numa quarta. Parece que a gente liga no Sport TV durante a semana à noite, Brasil de Pelotas, nada contra o Brasil de Pelotas. Nada contra o Brasil de Pelotas, mas todo dia tem um jogo do Brasil de Pelotas na Série B, no Sport TV. Então eu acho que o Sport TV vai acabar transmitindo jogos mais ou menos como eles transmitem jogos da categoria de base do futebol masculino, que é 4 horas da tarde, 5 horas da tarde. Tem jogo domingo, 2 da tarde, que eles transmitem, que é um horário que eu acho péssimo pra modalidade. Pra TV é bom, porque você assiste, você pega meio resquício da galera que vai assistir o futebol à noite, né? Foi muito que a Band fez esse ano. A Band quis sugar a audiência que o futebol das 4 da tarde tinha. Mas eu acho que pra você ir pra estádio, pra você... Enfim, eu acho que, por exemplo, o sábado às 11 da manhã é 299 vezes melhor. Porque é um horário que não tem coisa de futebol brasileiro, praticamente. Até tentaram botar futebol, Série A, Série B, às 11 horas da manhã no sábado, mas assim, não tem. Você tem ali acesso à TV aos campeonatos internacionais, lá, Premier League, Bundesliga, etc. Então, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que o Sport TV entraria e normalmente o que a Globo faz, assim, quando tem, até esse ano, não sei se vai mudar ou não, mas assim, vendo o que a Globo tem feito quando ela compra um direito pra ela, de TV fechada, aberta, porque normalmente a Globo não compra direito só pra TV fechada, a Globo compra o combo, E aí ela faz parcerias com TV aberta. Então foi várias vezes a Globo comprou Eurocopas e fez parcerias com a Copa do Mundo de Futebol Feminino. A Globo comprou o direito e fez uma parceria com a Bandeirantes. A Globo aberta só transmitia jogos do Brasil, mas a Bandeirantes transmitia alguns outros jogos. Então acho que a possibilidade de ter essa parceria é grande. De a Globo fechar os direitos com a CBF, o Sport TV transmitir alguns jogos, e aí eu não acho nem que o Sport TV vai transmitir poucos jogos, não. Acho que vai transmitir alguns bons jogos, mas em horários meio alternativos. E aí ela fecharia a parceria com a Bandeirantes, pra Bandeirantes continuar passando o horário e de repente, sei lá, numa final, potencial final, a Globo aberta quisesse usufruir um pouquinho desses números, porque se for pensar que a final do Campeonato Brasileiro provavelmente vai ser pós-Olimpíadas, Olimpíada, de novo, aquele hype bomba das 2 semanas de futebol feminino, que é muito mais interessante na Olimpíada do que o masculino. Então você vai ter lá, provavelmente esse ano que vem, muita divulgação de futebol feminino na TV aberta na Olimpíada. Se você for pensar que os números da Olimpíada não vão ser espetaculares, porque o fuso horário do Japão não vai ajudar muito, mas devem ser bons, né? Números da Olimpíada de galera que vai assistir. Você vai pensar que a Globo aberta pode transmitir uma final de Campeonato Brasileiro, alguma coisa assim.
Mas eu acho que essa final, São Paulo e Corinthians, mudou um pouquinho esse patamar do que a coisa. Por isso que esse jogo foi tão importante assim, porque ele mudou um pouco o patamar de transmissão até. O fato do Sport TV ter transmitido. E a gente fala do Sport TV, a Cultura também transmitiu, mas Sport TV é Globo e Globo acaba sendo uma diferença no mercado de mídia brasileiro, acaba sendo um pouco maior a diferença de visibilidade. A Globo entrou, o Sport TV entrou. E o Sport TV teve excelentes números, entendeu? Excelente retorno. Então eu acho que a coisa... Ano que vem, se eu tivesse que apostar, eu apostaria isso. Apostaria com o Sport TV, que a Globo entraria para transmitir com o Sport TV, faria uma parceria com a Band aberta, e de repente lá numa final, ou lá para alguns, lá nos jogos finais, a Globo aberta poderia entrar para passar também. É uma aposta. Bom, muito bom. E... falando do peso da Sport TV, do Grupo Globo, né, na verdade, que aí a gente tá falando assim, aí você ouvindo aí pode falar, mas a Band já tava aí antes, ou valorizar a cultura, não sei o quê. Não, claro, você tem ali a opção, você vai ali na sua preferência, mas em valor de peso de mídia, de alcance, não tem... Você quer um exemplo bem prático disso? Vocês lembram do time do São Paulo, se eles tinham patrocínio Master na camisa antes dessas finais? Verdade, sim. Não tinha. Não, trouxe Banco Inter, né? Trouxe pelo menos, não sei se são patrocínios pontuais. Provavelmente. Ou se, tipo, se é realmente assim, é só pra isso, ou se, tipo, tem um período, sei lá. Mas, na prática, tipo, é a maior realidade, assim, tipo, a mudança foi essa. Tipo, é o alcance. Como a Copa do Mundo ser transmitida pela Globo, mudou o patamar, né? Eu ia falar, o Sem Barreira só existe porque a Sport TV transmitiu a Copa do Mundo. É isso. Então, a Sport TV transmitia a Copa do Mundo em outras Copas do Mundo. A Globo Aberta não transmitia a Copa do Mundo. Então, assim, você vai ver a audiência que a Copa do Mundo teve. E eu não vou nem falar de jogos do Brasil. Eu vou falar que, pra mim, o que é mais marcante é a audiência da final da Copa do Mundo. Porque foi num dia que o Brasil masculino ia decidir a Copa América de futebol. O jogo da final, que não tinha o Brasil, que era Estados Unidos e Holanda, bateu recorde no mundo. Nos Estados Unidos, que tem mais população, que é um país consolidado, não teve mais gente que assistiu a final da Copa do Mundo do que no Brasil, na TV aberta. Então, assim, a Band transmitiu as outras Copas do Mundo. Aquela Copa do Mundo que o Brasil foi vice-campeão lá na China, que perdeu a final para a Alemanha, a Bandeirantes transmitiu com o Luciano do Vale, e não teve tanto apelo. Então, assim, a gente pode criticar, a gente pode meter o pau, tem interesse, quer controlar tudo, mas a diferença de como a Globo entrou esse ano, entrou pra valer, com representatividade dentro da equipe da Globo mesmo, entendeu? Quando você transmitiu o Jogo do Brasil na Globo, e é outra pessoa que a gente pode criticar bastante, mas quando o Galvão Bueno meteu o Bem Amigos da Rede Globo no primeiro jogo, isso foi marcante pra modalidade, entendeu? Marcante pra modalidade, porque não era um jogo de Olimpíada,